Graça e paz. Amados, hoje estamos aqui para analisarmos um texto de Gênesis 1:26 que tem causado algum conflito na cabeça de muitas pessoas. O texto, gramaticalmente falando, às vezes parece um tanto quanto incoerente, porque indica um Deus plural. E é isso que nós vamos analisar aqui hoje e vamos tirar todas essas dúvidas para chegarmos à verdade desse texto. Amém? O texto está em Gênesis 1:26 e diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Muito bem, quando nós olhamos para esse texto e vemos Deus dizendo façamos o homem, dá a ideia de que ele está conversando com mais alguém. Quem mais poderia estar com Deus ali para que Deus estivesse conversando? Um outro ponto ainda que dá mais ênfase a esse entendimento de que há alguém mais com Deus e não só um único Deus, é quando nós olhamos para o começo do texto, quando diz, e no princípio, né, Gênesis 1, e no princípio criou Deus o céu e a terra. E esse no princípio criou Deus está se referindo a Elohim, Bará, quer dizer, Deus criou. Mas esse Elohim é uma forma plural, porque significa, traduzido isoladamente, Elohim significa deuses poderosos. Então, quando nós olhamos para Elohim, dando uma ideia de vários deuses, e olhamos para façamos o homem à nossa imagem e semelhança, leva muitos a acreditarem que Deus não era um só ou que não estava sozinho. Então, existe aí algumas teorias para tentar explicar essa situação. E nós vamos comentar essas teorias aqui agora. A primeira delas é de que Deus estava conversando com o seu exército celestial que já estava criado. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Então primeiro criou os céus e todo o exército que nele há. Então alguns entendem que, já estando os anjos criados, querubins, serafins, né, todos criados, então Deus conversa com eles e diz: façamos o homem agora, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Mas essa teoria não se sustenta muito, porque apesar de parecer coerente de início, ela não se sustenta, por duas razões. Em primeiro, porque quando diz Elohim, que está no plural, logo em seguida diz o verbo bará, que é criou. Então, se Elohim dava a entender que era vários deuses, agora no verbo criou já não dá, porque criou está no singular. A ação é singular, a ação praticada é singular, é de um único ser, não é de vários. Então, Elohim, deuses, então teria que ser criaram, e não é criaram, é criou. Então, esse Elohim é uma forma de expressar Deus na sua totalidade. É um Deus expresso na sua totalidade, que criou, Bará, criou, né, os céus e a terra. Então, aí nós já entendemos que essa forma Elohim para Deus é uma forma de expressar Deus na sua totalidade. E quando nós olhamos para o façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, nós vamos entender que ele não pode estar se referindo ao seu exército celestial, porque Deus é único, absoluto, incriado, e ele criou todas as coisas a qual sujeitou sob a vontade dele. Logo, toda a sua criação, todas as suas criaturas estão sujeitas a ele. Nunca ele sujeita as suas criaturas. Portanto, ele não se colocaria na posição de igualdade para dizer com eles, façamos o homem, né? E como nós já vimos que Bará criou, então esse façamos o homem aí também está se referindo a Deus na sua
totalidade. E nós vamos entender isso mais na frente. Vamos analisar outras teorias primeiro e daí nós vamos chegar à conclusão de que esse façamos também se refere ao próprio Deus na sua totalidade. Uma segunda teoria que é muito usada, e esta até é muito tentadora para que nós a aceitemos como verdade, é de que Deus usou aí um plural de majestade, que também pode ser chamado de plural de modéstia. Isso é uma expressão linguística que se usa muito, inclusive hoje ela é muito usada por todos nós, né? Quando nós queremos nos referir a nós mesmos, mas de uma forma que não seja egoísta, que não seja egocêntrica, nós usamos o nós no lugar do eu. Então veja que eu estou falando com vocês agora e acabei de dizer, quando nós queremos, né? Então eu estou me referindo a mim e estou dizendo quando nós queremos. Hoje nós estamos fazendo este vídeo para esclarecer a respeito de Gênesis 1:26. Então nós estamos fazendo, eu estou me referindo a mim como nós, para não dizer eu estou fazendo, porque eu estou ensinando, porque eu estou pregando. Aí fica uma forma egocêntrica, na qual eu me torno o centro das atenções. E para que isso não aconteça, então eu uso um plural, no meu caso, no caso do ser humano, nós usamos um plural de modéstia, né? Apesar de estarmos falando de nós próprios, mas nós usamos o nós ao invés de eu. Mas quando se refere a Deus, isto não seria muito coerente, porque Deus ele é absoluto. Ele é realmente o centro de todas as coisas. Ele é o Criador, ele produziu tudo. Então tudo gira em torno dele, da vontade dele, do querer dele, da ação dele. Logo, não seria nenhum egocentrismo ele dizer que ele fez, que ele criou, porque na realidade ele é esse centro, né? Tudo gira em torno dele. Então, apesar de ser uma teoria bastante racional, bastante até aceitável, mas ela perde a razão de ser, porque Deus, na realidade, ele é esse centro. Então, não seria nenhum egocentrismo da parte dele dizer, né, eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Não, não seria egocêntrico, porque ele é o centro. Ele é realmente o centro em que todas as coisas giram em torno dele. Logo, estaria muito coerente. A terceira teoria é a teoria da Trindade, né? Então muita gente diz, acredita, essa é até a mais aceita, né, no meio cristão evangélico, principalmente no catolicismo romano e nos cristãos evangélicos, quer dizer, não todos os cristãos evangélicos, vamos deixar bem claro, existe uma grande parte de cristãos evangélicos que acreditam na Trindade, na teoria da Trindade. Então, Deus estaria ali, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então estariam os três, quer dizer, os três são três pessoas em um, os três são deuses, e daí eles estavam ali conversando e Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Essa teoria já cai por terra por dois motivos. Primeiro, porque lá no primeiro item nós vimos que Elohim bara, quer dizer, Deus criou. A ação de criar é singular, não é plural. Se ele estivesse falando em três, ele diria assim, no princípio Elohim criaram os céus e a terra. E não é o que acontece, né? Nós vimos que lá criou, é singular, é uma ação singular. Desta forma, essa teoria, apesar de para alguns ser coerente, ela já começa se quebrando aí. E o segundo motivo pelo qual essa teoria se quebra é de que quando nós olhamos para a questão Trindade, nós não encontramos na Bíblia um só lugar que diga que tenha referência de que exista três pessoas coabitando em uma. Não há na Bíblia nenhuma relação à Trindade. As pessoas se apegaram nisso por causa das palavras de Jesus, que diz, eu e o Pai somos um, aonde Jesus diz, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles se aproveitaram
de uma visão pagã que existe, no paganismo existe sempre três deuses sendo cultuados como deuses absolutos, né? As doutrinas pagãs usam sempre três deuses. Eles se aproveitaram desse conceito de trindade pagão e, observando eu e o Pai somos um, e observando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começaram a acreditar numa trindade. Mas essa trindade não existe. O que nós temos aí é três aspectos de um mesmo Deus. É um só Deus agindo de três formas diferentes. Não são três pessoas coabitando no mesmo Deus. Porque três pessoas são três individualidades diferentes, cada uma com suas características próprias. E se são pessoas com características próprias, cada uma é cada uma. Não pode três habitar em um. Não há coerência para isso, não há, até as leis da física que são criadas por Deus não aceitam esse fato. Não concordam com essa teoria. Então não é possível que três pessoas habitem em uma. Isso não existe. O que nós temos é um Deus criador que age como Pai, que age como Filho e que age como Espírito Santo. Ele, único Deus, age de três maneiras diferentes. Uma hora ele está agindo como Pai, uma hora ele está agindo como Filho e outra hora ele está agindo como Espírito Santo. Essas três maneiras, sim, são três aspectos diferentes de ações de um mesmo ser, que é o Deus absoluto, que é o Altíssimo, que é o Eterno, que é Hashem. Então, aí nós concordamos, mas que haja três pessoas conversando entre si, isso não é coerente. Então, essa teoria também se quebra. E ainda temos aí como comprovação de que essa teoria se quebra, quando nós olhamos para a própria Bíblia. Vamos ver lá o que diz Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, pela palavra do Senhor, é a palavra de Deus quem criou todas as coisas. Pela palavra de Deus, Deus criou os céus e a terra. Então, é Deus criando pela palavra dele. Né? Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Deus, um único, não são três. O Deus. Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que se vê, todas as coisas que se vê, não foram feitas, né, de coisas aparentes. Elas foram criadas pela palavra de Deus. Então, se é pela palavra de Deus, quando João 1:1-4 diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Na palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está se falando da palavra de Deus. Muita gente quer colocar isso aí como se fosse essa palavra fosse Jesus. Gente, não tem coerência nisso. Não tem coerência. A palavra de Deus é a palavra que ele gerou de dentro dele para criar as coisas. No princípio, havia um Deus absoluto, não havia mais nada, só havia ele. E a mente dele cria, na mente dele ele cria todo o universo e todas as coisas. Aí ele gera de dentro dele uma palavra, porque até então ele não precisava se comunicar com ninguém, porque não existia nada além dele. Então ele gera de dentro dele a palavra, e esta palavra que ele gera, que ele vai botar para fora como seu filho unigênito, porque a única coisa que ele gerou de dentro dele foi a palavra,
Então, esta palavra que ele vai colocar para fora como filho unigênito, ela vai ser o instrumento de criação dele, porque ele vai criar todas as coisas por esta palavra. Ele vai dizer, haja luz, e a luz se fez. Né? Aí ele vai dizer, produz a terra, répteis, animais e tal, cada um segundo a sua espécie. Produz as águas, peixes, anfíbios e tal, cada um segundo a sua espécie. Produz o ar, voem as aves do céu, haja isso, haja aquilo. Né? Então, haja firmamento no céu. Todas as coisas ele vai criando pela palavra. A palavra de Deus é um instrumento de criação dele. Então, esta palavra é dele, não é Jesus. Essa palavra não é Jesus, como muitos querem colocar, né? Diz que no princípio era o verbo, mas verbo é logos, e logos é palavra. Então, é a palavra de Deus. Isso que precisa ser entendido. Agora, esta palavra se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando? Quando Jesus desceu as águas do Jordão e ao sair das águas o céu se abriu e Deus ungiu ele, derramou sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de pomba e habitou nele, trazendo para ele toda a palavra de Deus para que fosse colocada para a humanidade. Ali nascia o aspecto divino de Yeshua. Até então Yeshua era só o homem, filho de Miriam e de Yosef. Ele era só carnal até aquele momento. Agora ele passa a receber o seu aspecto divino, porque ele está ungido. E o que significa ungido? Em hebraico significa Mashiach, que é Messias. E em grego significa Christos, que é Cristo. Então veja que o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Mashiach de Deus, o Messias de Deus, ungido de Deus, ele é ungido por Deus com esta palavra. Jesus foi ungido por Deus com esta palavra. E a partir do momento que ele recebeu esta palavra, foi dado a ele o poder, o direito de ser chamado Filho de Deus, porque ele estava recebendo nele, estava encarnando dele o Filho unigênito de Deus, que era a palavra, o único ser que Deus gerou de dentro dele mesmo. E ele veio representar Deus através dessa palavra no meio dos homens. Esta é a visão correta do que diz a palavra de Deus, do que diz a Bíblia. Então nós não podemos fugir disso. Agora, quando nós olhamos para façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós imaginamos um Deus criador que está criando pela palavra. Ele já gerou a palavra, ele está criando pela palavra. Tá? Então ele cria na mente. A mente dele forma aquilo que ele quer, aquilo que ele idealiza, aquilo que ele quer criar. E quando está pronto na mente dele, ele coloca aquilo para fora através da palavra. Haja isso, haja aquilo, se forme isso, se forme aquilo, nasça isso, nasça aquilo. E as coisas vão acontecendo. Quer dizer, ele vai criando pela palavra. Então, nós temos aí, quando ele diz façamos o homem, nós temos aí um Deus criador e um Deus executor. Ele cria na mente e executa pela palavra. Por isso ele diz, façamos. Ele faz criando na mente e executando pela palavra. É a mente criadora de Deus conversando com a palavra executora de Deus, que é dele mesmo. Então é o próprio Deus falando com ele mesmo. A sua mente criadora com a sua palavra executora. Ele está ordenando para que se processe aquela criação. Então, façamos o homem. Ele está criando na mente e já está expondo na palavra aquilo que vai ser executado. Este é o façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um Deus único, absoluto. E ele mesmo diz na palavra dele que fora dele não há outro. E a glória dele ele não dá a ninguém. Ele é absoluto e pronto. E acabou. Então, amados, esta é a verdade bíblica e nós temos que nos conformar com isso e aceitar isto porque esta é a revelação do que está na palavra. Fugir disso é criar teorias heréticas, porque eu acho bonito, eu entendi isso. Nossa, mas que lindo Jesus ser Deus. Jesus é o Deus que estava com Deus na hora e tudo foi criado por Jesus. Quer dizer, se foi criado por Jesus, Deus desapareceu? Se tudo foi criado por Jesus, Deus desapareceu? Ora, meus amados,
Jesus é o homem carnal, nascido do ventre de Miriam, nascido do ventre de uma mulher. Este é Jesus, um profeta que Deus prometeu mandar, conforme está lá em Deuteronômio 18, 18 e 19. De que ele mandaria um profeta tirado do meio do povo, do meio dos irmãos, e colocaria na boca desse profeta as palavras dele. E esse profeta falaria tudo o que ele mandasse. E é o que Jesus faz. Ele mesmo diz que o que ele não fala dele mesmo. Tudo que ele fala conforme o Pai mandou. Quer dizer, o Espírito de Deus, o Espírito do Deus Filho, que é a palavra de Deus que está nele, fala segundo o Pai determinou, porque há uma comunhão direta desse Espírito de Deus que está em Yeshua com o próprio Deus Criador, porque este é filho daquele Deus, é o sopro dele que está em Yeshua, que está em Jesus. Há uma comunhão direta. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é o Espírito de Deus falando através de Yeshua. E outras tantas vezes é Yeshua falando dele mesmo. Quando Yeshua fala dele mesmo, ele diz o Filho do homem. Ele nunca diz o Filho de Deus. Agora, quando é o Espírito de Deus que fala nele, aí diz o Pai que me enviou. O Pai que me mandou, me deu o que falar. Então, é esse o conceito bíblico de toda essa questão da criação e da missão messiânica de Yeshua. Amém? Espero ter sido claro, que você possa ter aproveitado e absorvido esse ensinamento e desejo que Deus continue abençoando a sua vida grandemente, a luz do Espírito Santo inunde todo o seu ser, a sua mente, o seu coração, a sua alma e traga para você toda a verdade absoluta de Deus e que você possa a cada dia saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.